Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Congresso Nacional. É lá que as regras do jogo do nosso país são feitas, sabe? E também fiscalizadas. É uma peça-chave do poder no Brasil. E vamos combinar, pode ser bem complexa de entender. Mas vamos descomplicar isso juntos. Pois é. Quem é que escreve as regras que a gente segue no dia a dia? Desde o trânsito até os impostos, tudo passa por leis. E a resposta para essa pergunta está no poder legislativo. Entender como essa máquina funciona é, sem dúvida, essencial para a gente ser um cidadão mais ativo, mais consciente. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, as duas grandes missões do Congresso. Depois, a diferença entre deputados e senadores. A gente vai ver como uma lei nasce, quem são os fiscais do Congresso e, por fim, algumas regras que valem só para os parlamentares. Bom, vamos começar pelo básico. Quais são as grandes tarefas do Congresso? Muita gente pensa que é só fazer lei, mas, olha, o buraco é bem mais embaixo. O Congresso tem, basicamente, 2 trabalhos gigantes, e os 2 são igualmente importantes. O primeiro, todo mundo conhece, legislar, ou seja, criar, debater, aprovar as leis que organizam o país. Mas o segundo trabalho é tão fundamental quanto fiscalizar. Isso quer dizer ficar de olho, monitorar e controlar o que o governo e os outros poderes estão fazendo. É o Congresso agindo como um verdadeiro vigia. Certo, mas quem são as pessoas que fazem esses 2 trabalhos? Vamos conhecer os jogadores. O nosso Congresso é o que se chama de bicameral. Nome complicado para dizer uma coisa simples. Ele tem 2 casas. E aqui a gente vê as diferenças cruciais entre elas. De um lado, a gente tem a Câmara dos Deputados. Ela representa o povo brasileiro. São 513 deputados eleitos pelo sistema proporcional por um mandato de 4 anos. Do outro, tem o Senado Federal. Ele representa os estados e o Distrito Federal. Ali são 81 senadores eleitos pelo sistema majoritário com um mandato bem mais longo, de 8 anos. Essa divisão, sabe, garante que tanto a voz da população quanto a voz dos estados sejam ouvidas. Ok, já conhecemos os jogadores e as 2 casas. Agora, como é que o jogo rola na prática? Como uma ideia vira uma lei de verdade? Pode parecer um labirinto, mas na real existe um caminho, um passo a passo, bem definido. Basicamente, a gente pode resumir em 4 grandes passos. Primeiro, a proposta. Alguém, um deputado, um senador, apresenta um projeto de lei. Segundo, esse projeto vai para as comissões. São grupos de especialistas que analisam se a lei faz sentido, se não fere a Constituição, essas coisas. Terceiro, se passar pelas comissões, aí vai para o voto no plenário. Primeiro numa casa, depois na outra. E, por último, o 4º passo, a ação do presidente. Ele pode sancionar, ou seja, aprovar e transformar em lei, ou pode vetar. Ah, mas e se o presidente vetar? Acabou a história? Não. A palavra final, na verdade, é do Congresso. Deputados e senadores podem se reunir e derrubar o veto do presidente. Para isso, precisam da maioria absoluta dos votos. É exatamente isso que se chama de sistema de freios e contrapesos funcionando na prática. Um poder controlando o outro. Agora vamos falar daquela segunda função, a de fiscalizar. Como o Congresso atua como um cão de guarda do dinheiro e das ações do governo. Ele tem principalmente 2 ferramentas superpoderosas para isso. A primeira ferramenta todo mundo já ouviu falar, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão temporária montada para investigar um fato bem específico. E um detalhe super importante, a criação de uma CPI é um direito da minoria no parlamento. E ela não é uma comissão qualquer, não. Ela tem poderes de investigação que são parecidos com os da Justiça. E que poderes são esses? Olha só o tamanho da força de uma CPI. Ela pode convocar qualquer pessoa para depor, pode quebrar sigilo de banco, sigilo fiscal, de telefone, pode pedir qualquer documento de órgão público e ainda fazer suas próprias auditorias. É, de fato, uma ferramenta de investigação bem potente. Mas, claro, esse poder todo tem limite. Uma CPI não é o judiciário, então ela não pode mandar prender alguém, a não ser que seja um flagrante ali na hora. Também não pode ordenar uma escuta telefônica, por exemplo. Essas coisas continuam sendo exclusivas da Justiça. E isso é fundamental para manter a separação dos poderes, cada um no seu quadrado. Outro grande fiscal, o outro cão de guarda, é o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. E aqui tem um ponto que confunde muita gente.
Apesar do nome tribunal, o TCU não é do Poder Judiciário. Ele é um órgão independente que dá um suporte técnico para o Congresso fiscalizar como o dinheiro público está sendo usado. A missão principal do TCU é essa aí: olhar as contas de quem administra dinheiro público, do presidente aos prefeitos, e dizer se os gastos foram legais, se foram legítimos e, muito importante, se foram eficientes. Pensa neles como os auditores-chefes do Brasil, garantindo que o nosso dinheiro, vindo dos impostos, seja bem gasto. E para a gente fechar, falta entender um último ponto. Existem regras do jogo que valem só para os jogadores, ou seja, para os próprios parlamentares. É o que se chama de Estatuto dos Congressistas. O ponto mais famoso, e talvez o mais polêmico, é a tal da imunidade parlamentar. E aqui a gente precisa ter muita clareza. A ideia original não é ser um privilégio pessoal para o político. É uma garantia para o cargo, para que deputados e senadores possam trabalhar e expressar suas opiniões com liberdade, sem sofrer perseguição ou pressão por causa disso. A proteção é para o mandato, não para a pessoa. E essa imunidade se divide em duas. A primeira é a imunidade material. Ela diz que um parlamentar não pode ser processado criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. É a proteção da liberdade de expressão no exercício do mandato, e essa proteção vale para sempre. A segunda é a imunidade formal, que tem a ver com processos e prisões. Ela protege o parlamentar contra prisões, a não ser em caso de crime inafiançável e em flagrante, e também dá à Câmara ou ao Senado o poder de suspender um processo criminal que esteja correndo contra um de seus membros. Mas olha, nem essas imunidades são um cheque em branco. Elas têm limites. Numa situação extrema, como um estado de sítio, por exemplo, essas proteções podem ser suspensas. Só que para isso acontecer, precisa do voto de 2/3 dos deputados ou dos senadores. Ou seja, não é uma decisão simples. Ufa! Entender a estrutura, as funções, as regras, tudo isso é o primeiro passo. Agora que o manual do jogo está um pouco mais claro, fica a grande pergunta no ar. Será que o jogo está sendo jogado de forma justa? Pensar sobre isso, fiscalizar e cobrar, isso sim é parte fundamental do nosso papel como cidadãos.